Salve galera! Nessa aula eu vou te ensinar o que nós chamamos de desvio angular, que é o comportamento dos raios dentro de prismas. Tá? Me acompanha então. Galera, a primeira coisa que eu quero que você entenda, eu tenho um raio chegando aqui num prisma, esse prisma pode ser um prisma equilátero, isósceles, retangular, não tem problema. Tá? O importante é você fazer a análise igual eu te ensinei passo a passo quando nós falamos de Snell. Ah, então qual que é a ideia? Eu tenho um raio chegando no primeiro lado. Esse lado do prisma nós vamos chamá-lo de face. Face. Tá? Então, face 1, face 2. Se eu precisar, face 3. Tá bom? Face, apenas isso. Tá? Quando esse raio chegou aqui, ele é um raio incidente. Para eu poder observar o que acontece com ele, a primeira coisa que devemos fazer é traçar a reta normal. Então, traçando a reta normal aqui, bonitinho, tá? Está aqui a minha reta normal, tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Eu vou formar um ângulo agora, chamado de ângulo de incidência. Bem, está ele, ângulo de incidência. Prontinho. Bom, maravilha. Agora eu vou fazer a outra análise, aquela da comparação dos índices. Veja bem, eu estou pensando em um prisma que é feito de vidro, de acrílico, tá? Imerso no meio, por exemplo, que seria o ar. Logo eu entendo que o N do ar é menor e o N do prisma é maior. E se eu estou passando de um meio menor para um meio maior, do menos para o mais, aproximais. E se eu estou pensando em aproximação, o meu raio agora, que é o nosso raio refratado, né? Ele vai passar para o nosso novo meio e vai se aproximar da reta normal. Tá aqui ele bonitinho. Feito isso, ele se tornou um raio refratado. E se ele é um raio refratado, obviamente que ele vai formar um ângulo de refração. Tá? Então vou mandar para você. Aqui está o meu ângulo de refração. Perfeito, perfeito. Cheguei no segundo lado, na segunda face. A primeira coisa que eu tenho que fazer é traçar a reta normal. Então, eu traço aqui a minha reta normal, sempre perpendicular à superfície. Né? Então, tá aqui ela bonitinha, tchuki-tchuki, tchuki-tchuki. Bem, como eu tinha uma face 1 e agora eu fui para uma face 2, para separar uma normal da outra, eu vou escrever aqui a normal 1 e aqui eu vou escrever aqui a normal 2, para você perceber que são diferentes. E digo mais, tá? Esse raio era refratado aqui. Quando ele chegar no segundo lado, ele vai ser o raio incidente, isso aqui, né? Ele vai ser o raio incidente do segundo lado. Bem, para separar um do outro, eu vou chamar esse aqui de incidente 1 e esse aqui de incidente 2. Vou chamar esse aqui então de refratado 1, assim o que refratar lá será o 2. O ângulo, eu vou chamar de ângulo de incidência 1, refratado 1. E o ângulo que eu formei agora aqui é o ângulo de incidência 2. Feito isso, novamente eu vou mudar de meio. E se eu vou mudar de meio, qual é a análise que eu tenho que fazer? Eu tenho sempre que analisar se eu estou passando do meio maior ou menor. Eu saio do prisma, estou voltando para o ar. E se eu estou voltando para o ar, eu estou voltando para um local cujo índice é menor. E do mais para o menos, afastemos. Se eu me afasto, o meu raio, então refratado, tem tendência a aumentar esse ângulo. E se ele tem tendência a aumentar esse ângulo, ele se torna um raio refratado 2. Maravilha, aqui está o meu raio. E o ângulo, como é que fica o meu ângulo? Bem, meu ângulo nesse caso aqui vai ser o meu ângulo de incidência, né? Aqui, então, refratado do lado de cá, R2. Pronto. Fizemos o passo a passo para que você acompanhe. Agora, detalhes importantes que eu quero que você veja. O primeiro deles seria a questão dos ângulos. Bem, vejam bem que esses ângulos, eles estão relacionados a uma normal. E que se essa normal mudar, os ângulos também mudam. Mas, Jabur, a normal forma 90 graus com a superfície. Ela não vai mudar? Não. Mas imagina se esse outro ângulo que eu tenho aqui, que é o ângulo formado entre as duas faces, e se ele mudar? Ele pode influenciar o meu sistema. O nome desse ângulo, vamos chamá-lo aqui de A, é abertura
prismática. Beleza, eu tenho uma abertura prismática. E se eu tenho uma abertura prismática, tá? Também chamado de ângulo refringente, vou colocar aqui para você, ó, ou ângulo refringente. Refringente. Prontinho. Ângulo refringente, ou ângulo de refração, nesse caso, tá? O refringente ou abertura prismática. Nesse caso seria o ângulo formado entre as faces dele. E ele tem uma relação direta. Ah, Jabor, como que eu faço para descobrir essa relação entre esses ângulos? Olha só, vou te ensinar, me acompanha passo a passo, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que perceber é que a normal sempre forma um ângulo de 90 graus aqui. E se ela forma um ângulo de 90 graus aqui, eu vou ter um ângulo desse lado aqui, que vai ser o valor de 90 graus menos esse pedaço. Então, 90 menos R1. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, gente. Só que aqui eu tenho o ângulo I2, né? Então, eu vou ter 90 menos esse valor, né? Então, menos I2. A soma dos ângulos internos desse triângulo tem que ser 180 graus. Logo, eu vou escrever aqui para você que A, que é a abertura prismática, mais 90 menos R1, mais 90 menos I2, tudo isso é igual a 180 graus. Bem, eu vou passar 90 e 90 para lá, positivo eles vão ficar negativos, 180 menos 90 menos 90. Também vou aproveitar e vou passar esse R1 negativo e esse I2 negativo. Logo, a minha abertura prismática vai ser igual a 180 menos 90 mais RI1 mais I2. 180 menos 90, tchuki-tchuki, já era. Logo, a minha abertura prismática é a soma desses dois ângulos. O ângulo de refração da primeira face com o ângulo de incidência da segunda face, ou os ângulos internos dessa refração. Maravilha. Ainda não te ensinei o que é um desvio angular, mas eu já comecei a te dar os primeiros passos para que você entenda como aplicá-lo. Tá bom? Então, primeira coisa, é entender a relação de como funciona, o que é uma abertura prismática e como os raios se comportam. Feita a primeira parte, eu vou para a segunda parte. Olha só o que eu vou te mostrar. Primeira coisa, eu quero que você pense desse jeito, desde agora, tá? Primeira coisa, o raio está incidente na face 1, igual eu te ensinei. Ele vai entrar aqui no meu sistema, só que eu quero que você entenda o seguinte, ó. Primeira coisa, logo que ele entrar, ele sofreu um desvio. Mudou o caminho. Ou seja, em outras palavras, ó, vou esticar aqui para você ver. Se eu não tivesse entrado no prisma, esse raio teria vindo reto aqui. Concorda? Então aqui ele já sofreu um primeiro desvio na primeira face. Quanto foi esse desvio? Vamos ver? Olha só. O primeiro desvio, eu vou traçar a reta normal para gerar a minha comparação, tá bom? Então aqui está a minha reta normal. Tá? Normal na face 1. Eu tenho meu ângulo de incidência, igual eu fiz aqui no anterior, tá, gente? Eu vou ter o meu ângulo de incidência. Eu vou chamar de incidência 1. De cá, se eu não tivesse isso aqui, eu teria um ângulo inteiro aqui, que seria igual ao ângulo que eu tenho de cá, que é a incidência 1. Não foi isso que aconteceu quando ele passou. Bem, quando meu raio passou de um lado para o outro, o ângulo que ele formou aqui foi um ângulo de refração, o R1. Logo, esse pedacinho que eu tenho aqui, esse desvio que ele sofreu, foi o total, que é o ângulo I1
menos o valor do R1. Feito. Mostrei para você a primeira parte. Agora eu vou para a segunda parte. Quando ele chegar na outra face, ele vai sofrer outro desvio, né? Automaticamente, esse raio vai vir para cá. Vou treinar bem para você poder ver, tá bom? Ó, vou esticar aqui só para você poder já como gerar uma comparação. Primeira coisa que eu quero que você veja. Esse raio era para ter vindo nesse caminho, mas devido a 2 desvios, ele veio para esse caminho. Logo, ele sofreu um desvio. E como foi um ângulo, mudou o ângulo, nós chamamos de desvio angular. Desvio angular. Feito isso, o que eu tenho? Quanto valeu? Ó, era para ele ter vindo nesse caminho, mas como ele veio para esse caminho, ele sofreu esse desvio. Então, esse aqui é o meu desvio angular. Desvio angular. Nós apresentamos ele pela letra D com um chapéuzinho em cima. Desvio angular. Bem, pelo que você já aprendeu de geometria, você sabe que desse lado, desse outro lado, dá 180 graus. Logo, aqui eu posso falar que vale 180 menos esse valor, que é o valor de D. Certo? Tá, Jabor. E daquele outro lado? Bem, faz por analogia, tem segredo. Olha só, eu traço aqui a minha reta normal, tá vendo? Ó, igual eu fiz lá no anterior. Aqui é a minha normal 2, aqui eu tenho o ângulo, nesse caso, tá? Aqui bonitinho. Eu tenho o ângulo de refração, que é o ângulo de refração 2. Do lado de dentro, em relação aqui, eu tenho o ângulo de incidência e 2. Logo aqui vai ser exatamente, ó, novamente, a diferença, então vai ser aqui, ó, eu vou colocar de lado, tá bom? R2 menos esse pedacinho, que é o I2, certo? É isso que nós temos nesse ângulo aqui, nessa abertura. E eu sei que a soma desses 3 ângulos tem que dar 180 graus, e é nisso que eu vou me basear. Pensando nisso, eu vou ter que 180 menos D mais I1 menos R1 mais R2 menos I2 tem que ser igual a 180 graus. Vou passar o meu 180 para lá. Assim como eu vou aproveitar e passar todo mundo que tiver negativo. Logo, eu vou ficar com 180 menos 180 mais, ó, mais D mais R1 mais I2, tá? E de cá eu tenho I1 continua de cá e o R2 que continua de cá, certo? Bora? 180 menos 180 vai cortar, certo? R1 mais I2 exatamente era a minha abertura prismática. Logo, eu vou escrever isso aqui como sendo ângulo I1 mais R2 é igual a D mais a abertura prismática. Vou passar essa abertura prismática para o outro lado. Logo, meu desvio pode ser escrito como sendo a soma dos ângulos externos, nesse caso I1 e R2, né? Menos os ângulos internos, que aqui estão representados pela letra A, que seria a nossa abertura prismática, ok? Galera, pontos importantes para a gente fechar essa aula. Primeiro, posso falar que o desvio é a soma dos ângulos externos, né? Menos os ângulos internos. Segundo ponto, tem um termo que pode aparecer para você e é fundamental que você saiba. O nome dele é desvio mínimo. Galera, quando você vê esse termo, você levanta as duas mãos para o céu e fala: obrigado, papai do céu, você é foda. Por que você vai fazer isso?
Quando ele te disser isso, significa que desvio mínimo é um termo que nós utilizamos quando os ângulos externos, nesse caso o ângulo I1 e o ângulo R2, são iguais. E nesse caso também usamos a relação dos ângulos internos, que seria o ângulo de refração R1 e o ângulo de incidência I2. Então, quando você observar essa colocação, e a Unesp já fez isso, de desvio mínimo, lembre-se, os ângulos externos assumem o mesmo valor e os ângulos internos também assumem o mesmo valor. Ok, galera? Na dúvida, vai resolvendo por Snell. Sistema simples com valores, não tem segredo. Apenas essa dica que pode fazer algum diferencial, aí vale muito a pena guardar. O resto, saiba fazer o passo a passo. Espero que tenham entendido o conteúdo e lembre-se que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.